Olá, pessoal, tudo bem? Vamos lá agora, continuidade de tratados. Me acompanha aqui. Agora já falar sobre execução. Como que os tratados podem ser quanto à execução? Transitórios ou permanentes? Muito bem. O que é um tratado com execução transitória? Bom, ele produz efeito de imediato, né, após todo aquele processo, e seus efeitos acabam durando no tempo. E o permanente? Permanente é aquele assim, enquanto estiver em vigor, ele vai produzir o seu efeito, tá? Uma coisa interessante e importante é quando um tratado tem executoriedade. No plano interno, já vimos isso exaustivamente, e eu não vou cansar de repetir, porque é importante para você. Então, se é importante para você, eu vou repetir mesmo. Vai depender do decreto executivo, aquele que o presidente assina. E do que, gente? Como eu já falei também várias vezes, publicação no DOU, Diário Oficial da União. Onde é que está isso? É porque a gente adota o dualismo moderado, que foi estabelecido lá numa carta rogatória de 1979 no Supremo Tribunal Federal. Então, gente, tratado no plano interno. No Brasil, dentro do Brasil, como é que vai ser? Decreto do Executivo, publicação no DOU. Publicou no DOU, ok, segue o jogo. Chama-se isso o quê? Dualismo moderado. No plano internacional, a regra é o que está escrito lá no tratado. Ou seja, você tem aquele período de vacância, que geralmente o pessoal fala 30 dias, e aí ele passa a valer, mas tem que estar escrito ali. Vai que não está, são 30, é menos, enfim, o que está ali escrito é o que vai valer. Isso é chamado vigência diferida. Diferida. Os próprios tratados estipulam o prazo para sua entrada em vigor. Então, no plano interno, temos que vale com a promulgação no DOU do decreto do Executivo. Então, interno, o que você precisa? Você precisa de decreto do Executivo mais a promulgação no DOU. Podemos até colocar assim, decreto executivo mais DOU, plano interno. Muito bom. No plano internacional é o que está lá escrito. Por quê? Porque a gente tem o quê? A vigência diferida. Ou seja, o próprio tratado, aquele tratado ali que foi assinado entre aqueles estados e tal, por exemplo, vão dizer ali, olha, esse tratado vai entrar em vigor em 45, 30 dias, sei lá o quê. Ele é que diz quando, tá? Agora, quanto à natureza das normas, uma outra classificação, o tratado pode ser o quê? Material ou tratado-lei. Tá bom? Isso é só classificação mesmo. Disso aqui, o que eu acho que cai de verdade é isso aqui, ó. Né? Essas duas coisas aqui. A executoriedade é muito pedido, porque ele vai sempre dizer, como é que é no plano interno? Quando é que o tratado tem validade? Não, mas olha, tem validade quando ele é publicado, o decreto do executivo no DOU, né? Aí ele pode mudar a palavra, executivo, legislativo, tirar o DOU, falar qualquer bobagem, mas o que está certo é o seguinte, tem que ter o decreto executivo publicado no DOU. Decreto executivo, publicação no DOU, passa a valer, tá? Plano interno. No internacional, aí ele pode jogar essa palavra aqui, né? No plano internacional, o tratado, ele segue a regra da vigência diferida. Certo ou errado? Certo, né? Vai valer o quê? O que está ali escrito. Isso que é a vigência diferida. Está ali escrito no tratado, é o que vai valer. Então, ele entra em vigor daquele jeito ali, conforme está escrito no texto dele. Isso chama vigência diferida. Isso aqui é o mais importante relacionado à executoriedade de tratados e que eu tenho para falar nessa tela para vocês. Mas, algo mais importante vai surgir agora para você. Uma importante questão que é não só importante, como é frequente. Aí você pergunta, mas ela cai em concurso? Não, ela não cai, ela despenca, né? Ela despenca porque ela aparece várias vezes em provas, né? Inclusive em prova de delegado. Aparece com frequência. A tal da hierarquia de tratados. Hierarquia de tratados. Tá? Por quê? Porque a gente tem três regrinhas aqui que tem que entender no ordenamento jurídico brasileiro
para a gente dizer o status que cada tratado tem para nós aqui. Vamos começar a entender olhando para o artigo 5º, parágrafo 3º. Se tivermos um tratado de direitos humanos, qualquer um não, direitos humanos, que seja aprovado na regra do artigo 5º, parágrafo 3º, que foi inserido pela Emenda Constitucional 45 de 2004, da reforma do Judiciário, se você tiver um tratado de direitos humanos aprovado na regra do artigo 5º, parágrafo 3º da sua Constituição Federal Brasileira, você vai ter o quê? Um tratado que passe por 2 turnos nas 2 casas legislativas com o quórum de 3/5. Então, é isso que esse artigo aqui fala para você. É o 2, 2, 3/5. 2 turnos, 2 casas legislativas, quórum de 3/5. E o que é isso aqui? É um processo fácil de passar? Não, isso aqui é o que você precisa para ser uma emenda constitucional. Então, é o seguinte, eu tenho um tratado de direitos humanos que passou pelo legislativo. Tem que passar. Tem que passar. Os tratados passam. A gente viu agora há pouco, não viu? Que o tratado passa pelo Congresso Nacional. Eles passam. Esse aqui é de direitos humanos. Ele é um tratado, ele está passando também. Só que quando chegou lá, por ser tratado de direitos humanos e aprovado nessa regra do 2, 2, 3/5, ele adquire um status de emenda constitucional e passam, inclusive, a estar submetidos sob controle de constitucionalidade. Essa é a primeira regra. Direitos humanos, tem que ser tratado de direitos humanos, tem que estar a regra do 2, 2, 3/5, que está onde? No artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal. Ele vai ser o quê? Vai ter um status de emenda constitucional. Essa é a primeira hipótese. Como eu disse a vocês, isso cai? Não, despenca. Despenca, isso aqui despenca. A segunda hipótese. Um tratado de direitos humanos pós-1988, por exemplo, que não passou por esse processo do 2, 2, 3/5. Não passou. Né? Mas ele é de direitos humanos, tá certo? Ele não é qualquer tratado, é de direitos humanos, tá bom? Não passou pelo processo de emenda constitucional, ele não passou pelo 2, 2, 3/5, ele não passou pela regra do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição. Qual é o status desse tratado de direitos humanos? Ele tem um status supralegal, ou seja, ele nem é emenda constitucional, ele nem está aqui e nem está aqui embaixo. Ele está aqui. Ele é supralegal. Então tá, então a gente tem um supralegal aqui, botar aqui SL, aqui em cima emenda constitucional e aqui lei ordinária, correto? Sim. Esse primeiro caso, qual é? Este aqui. Esse segundo caso, qual é? Este aqui. E o outro é este aqui. Então, veja bem, Tratado de Direitos Humanos, pós-88, não passou pelo processo 223.500, não passou pelo processo do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição, ele é o quê? Ele é um tratado com status supralegal. Onde que inventaram essa moda? No RE 646243 do STF, tá? Lembrando que a partir da emenda constitucional 45, que ali em cima eu falei, se esses tratados passarem por ela, eles são emenda constitucional. E o terceiro caso, aquele mais humilde, né? Dos demais tratados. Demais tratados, qualquer outro que não seja isso aí.
qualquer outro que não seja direitos humanos pós 88 e nem seja direitos humanos que passou pela regra do artigo 5º, parágrafo 3º. O que ele é? Ele é uma lei ordinária. E qual que é a característica da lei ordinária? Ele passou por uma maioria simples. Isso está no RE 8.477. Então, veja você. Esses demais tratados são lei ordinária, aprovados por maioria simples, né? Enquanto que o primeiro exemplo, quando ele passa pela regra do 2,2/3/5, que é um quórum diferenciado, né? Quórum mais duro, difícil, ele vira uma emenda constitucional. Lógico, porque se vai ser uma emenda constitucional, ele tem que passar por um processo mais dificultoso. Senão a regra seria emenda constitucional e não lei ordinária. E quando a gente sabe que é o contrário, né? A lei ordinária é a regra constitucional, ela passa por um quórum diferenciado, porque é matéria constitucional, sujeita a controle de constitucionalidade. Então, esse quadro aqui que eu estou mostrando para vocês, vocês têm que decorar. Isso aqui tem que tatuar no cérebro, não tem jeito. Entendeu? Primeira coisa é o quórum que precisa, para tratar direitos humanos, virar uma emenda constitucional. 2,2/3/5. Saber que isso foi inserido pela emenda constitucional 45 de 2004. Né? Saber que isso vai estar sujeito a controle e constitucionalidade. Depois tem que saber que existe um tratado de direitos humanos pós-88, que se ele não passou por esse quórum diferenciado, mas por ser tratado de direitos humanos, e pós-88, né? Ele vai ter um status supralegal. Quem disse isso? O STF que disse isso, no RE 646-343. Ele disse isso. E no final, qual é a terceira hipótese? Aqueles outros tratados. Ou seja, aquilo que não está nas duas primeiras regras é lei ordinária e passa por maioria simples. Também foi o STF que disse. E é essa pirâmide que a gente tem aqui. No topo dela, emenda constitucional, tem esse primeiro caso, né, 1. No segundo caso, de status supralegal, é o 2. E aqui embaixo é o 3, os demais tratados, lei ordinária. Tá? Os demais tratados é qualquer coisa, tratado de qualquer coisa. Não precisa ser direitos humanos, não tem nada a ver com isso. Qualquer um que não esteja nessas duas primeiras regras é lei ordinária, é maioria simples. Não é aquela hipótese de supralegal e nem de quórum diferenciado, que o torna uma emenda constitucional. Ok? Feita essa observação importantíssima, importantíssima, eu não vou me cansar de lembrar isso aí para vocês, porque é questão que aparece muito. Tá? Tratado natureza das normas, né? Como a gente já disse lá atrás, pode ser tratado material ou tratado lei. Né? Essas são classificações mais doutrinárias, né? Mas para não dizer que não falamos, tratado-contrato concilia interesse divergente, definição do Portela, entre as partes, né? E tratado normativo ou tratado-lei, aquele que estabelece norma geral de direito internacional a partir de vontade convergente. Então, a diferença é que aqui é convergente e aqui é divergente, né? No tratado-lei ou tratado normativo, os atores internacionais se reúnem para algo que eles convergem. No tratado-contrato, eles têm interesses divergentes e tentam regular isso também dentro de um tratado. Tá bom? Efeito dos tratados. É uma pergunta também que aparece com frequência. Os tratados podem ser restritos às partes que o assinaram? Sim. E eles podem gerar também consequências às partes que também não assinaram? Também tem isso. Lá na Carta da ONU, acho que é o artigo, não sei que artigo, não estou recordando o artigo agora, mas enfim, permite que os efeitos daquela Carta da ONU, que praticamente todo mundo assinou, mesmo quem não assinou tem que seguir as regras que estão lá. Então, mesmo quem não assinou. Então, assim, eles podem ser restritos às partes que o assinaram,
Os efeitos? Efeitos, tá? Os efeitos são restritos à parte que o assinou? Sim. Mas também pode gerar consequência a quem não assinou? Também. Então, os efeitos podem ser tanto para quem assinou quanto para quem não assinou. Existem essas possibilidades aí. Vamos a algumas questões que eu acho que a gente pode aqui aprender um pouco, né? Vamos aqui numa questão de 2009, do órgão Polícia Civil do Espírito Santo, prova de delegado de polícia, tá bom? Um tratado é um acordo entre os Estados nacionais, é prerrogativa da soberania de cada Estado da nação poder pactuar, seguindo os ditames do direito internacional, para a sua ratificação, adesão ou sucessão. O Estado pode ratificar um tratado, formular reservas a eles, verdade, já vimos isso, indicando que, embora consinta em que comprometer com a maior parte das disposições, ele não é obrigado a comprometer com algumas. Certinho também. No entanto, uma reserva não pode derrotar o objeto e o propósito do tratado. Tratados internacionais têm diferentes designações, como pacto, carta, protocolo, convenção e acordo. A gente viu também que não importa a denominação que ele tenha, se ele tiver os requisitos para ser um tratado, ele é válido. Então, podemos afirmar que, qual é a certa aqui? Um tratado é legalmente vinculativo para os Estados que tenham consentido em se comprometer com suas disposições. É o que a gente acabou de ver. Ele vincula quem assinou. Ele é obrigatório para quem assinou, né? E aí vem um bando de outras modificações aqui, na A, na C, na D e na E, em que ele fica embolando esse conceito. Mas o importante é isso aí. Ele vincula aquelas partes que assinaram, ok? Vamos ver aqui. Mais uma questão interessante aqui, para terminar a aula, que é da Banca Fundação Carlos Chagas, prova também da DPE de São Paulo aqui, defensor público. Ele vem e fala aqui. Segundo alguns parlamentares que querem acabar com as audiências de custódia, pessoas que cometem crimes são apresentadas ao juiz e são soltas em menos de 4 horas. Essas audiências são necessárias, mas foram desvirtuadas. Elas só prejudicam os policiais que fizeram a prisão e servem para soltar bandidos, né? Aí vem aqui, fala do projeto de lei, enfim. Na justificativa, afirmam que a competência para legislar em matéria de direito penal e processual é exclusiva do Poder Legislativo. Caso o projeto seja aprovado, é correto afirmar que a questão certa é a C. Não irá, de fato, suspender as audiências de custódia, uma vez que elas estão previstas no Pacto de São José de Costa Rica, artigo 7º, número 5, que ingressou em nosso ordenamento em 92, sendo que, em razão disso, a sua previsão está em patamar superior à legislação ordinária. Essa é exatamente uma questão que remete àquela pirâmide, né, que nós vimos aqui. Tudo que for tratado de direitos humanos aprovado pelo quórum dificultoso, do artigo 5º, parágrafo 3º, ou seja, 2, 3 quintos, é emenda. O que for tratado de direitos humanos pós-88 e não passou pelo processo de emenda constitucional, seu status é supralegal. E os demais tratados vão ser lei ordinária. E aí você classifica exatamente por essa regra, né? Muito bem. Acho que nós podemos agora encerrar tratados, né? Tendo falado aqui basicamente tudo que era importante. E aguardo vocês agora no próximo bloco, que a gente vai entrar com outra matéria também extremamente importante para o concurso de vocês, ok? Obrigada aí por mais essa participação e fico aqui à disposição para qualquer dúvida no @SuzanePaz_prof no Instagram ou mediante contato aí com o curso. Um abraço.